Vamos lá então, porque eu vou voltar ao vivo agora com o Kleber mais uma vez. Ele continua lá em Catanduva e a gente traz uma outra informação muito importante também. Um casal passou por uma cirurgia após ter o braço prensado em um brinquedo de um parque de diversão. E aí fica o nosso alerta, porque aconteceu aí com 2 adultos. Mas poderia também ser o caso aí de crianças, né? Porque a gente está falando de um parque de diversões. Então, é um caso extremamente delicado. A gente quer entender melhor o que teria acontecido e também se já temos informações aí em relação a esse centro de diversões aí, ao parque também. Kleber está comigo aqui novamente. Conta pra gente o que teria acontecido. O casal passa bem? Qual teria sido o brinquedo também? Porque quando a gente fala dessas questões, desses acidentes, fica o alerta, né? Fica o alerta porque principalmente o parque tem uma responsabilidade gigantesca em prezar pela segurança aí das crianças, de quem está ali no local, porque não pode acontecer um acidente como esse, né? Kleber, obrigada novamente, meu amigo. Conta pra gente os detalhes. Exatamente. Oi, Josi. Mais uma vez, boa tarde para você e para todo mundo de casa. Como você disse, né? Algo que chama bastante atenção. A manutenção tem que estar em dia. Inclusive, é isso que a Polícia Civil aqui de Catanduva também quer saber. Há quanto tempo esse brinquedo estava sem manutenção, se é frequente esse cuidado, se quem operava era apto a fazer isso, se também quem estava nesses brinquedos recebia a orientação de como se portar, como ficar ali enquanto o brinquedo funciona. Respondendo a sua pergunta, o brinquedo é chamado samba, né? É um brinquedo que as pessoas sentam e ele fica ali girando, é radical, faz vários movimentos ali, né, para que as pessoas possam se divertir. É um brinquedo radical para adultos, né? Não é nem recomendado que crianças acabem utilizando esse brinquedo. E esse casal era composto por uma jovem de 26 anos e um outro rapaz, um jovem de 22 anos. Eles estavam ali no brinquedo. Segundo a polícia, a principal hipótese é que tenha uma falha no pistão hidráulico ali daquele brinquedo, e aí por conta disso houve um solavanco, acabou parando de repente. Eles acabaram caindo e tiveram aí fraturas nos braços, né? Como você disse, continuam ainda internados, portanto não foram ouvidos ainda pela Polícia Civil, mas o representante legal do parque, o dono do parque, ele esteve na delegacia, apresentou a documentação. O parque possui licença, possui alvará para estar funcionando aqui em Catanduva. Em relação ao brinquedo, um engenheiro do próprio parque já está fazendo um laudo para poder dizer o que aconteceu, diz que também está com manutenção em dia, e inclusive eu estive lá também, falei com o proprietário, ele não quis gravar entrevista, mas ele garantiu que já está tudo certo, que o brinquedo foi consertado e que inclusive já está funcionando de novo, que inclusive ontem à noite mesmo já voltou a funcionar, e que muitas pessoas têm procurado esse brinquedo. Apesar do que aconteceu, as pessoas não ficaram com medo porque foi uma fatalidade. Ele ainda disse que tem socorristas ali no parque, que quando tudo aconteceu já prestaram os primeiros socorros a esses jovens, e logo em seguida eles foram encaminhados para a UPA e depois para o Hospital Padre Albino aqui em Catanduva, e que eles estão colaborando com as investigações. Mas claro que só isso não basta. A Polícia Civil também esteve no local, encaminhou ali a perícia para que pudesse analisar o que de fato aconteceu. O laudo vai ficar pronto em 30 dias. E aí depois desse laudo, a Delegacia de Investigações Gerais aqui de Catanduva vai saber quais providências serão tomadas, para saber se houve algum crime, se houve negligência. Portanto, nós vamos ouvir inclusive o delegado responsável pelo caso para ele explicar quais serão os próximos passos nessa apuração. Vamos ouvir. Se cogitou num primeiro momento, e não é uma informação oficial, né, prestada pela perícia, mas teria sido algum defeito relacionado com o pistão hidráulico do equipamento. Tá? Quanto às causas disso, se por falta de manutenção ou não, nós vamos aguardar a manifestação dos peritos. O dono do parque foi ouvido, disse que não se encontrava na cidade no momento, mas que veio até Catanduva, né, e que está prestando toda a assistência necessária às famílias das vítimas. O proprietário do parque apresentou um alvará de funcionamento obtido junto à Prefeitura Municipal e com autorização de uso para mais, acredito que daqui uns 15 dias. Portanto, ele está em funcionamento.
Nessa fase inicial de investigação, a gente vai apurar a causa do acidente, qual a causa do que ocorreu, né? E, sobretudo, a resposta, em busca de respostas para algumas perguntas, alguns questionamentos, né? Como, por exemplo, houve negligência na administração do parque? Houve negligência na manutenção dos aparelhos, em especial desse aparelho Samba, né? E também se os usuários que acessaram a plataforma naquele momento, né, em que ocorreu o acidente, eles haviam sido previamente informados quanto aos procedimentos de uso de segurança do aparelho, né? Então, basicamente, nesse primeiro momento de investigação, são essas as indagações que nós iremos em busca. A partir do momento em que esses questionamentos forem respondidos, né, haverá a classificação penal em tese do crime acontecido. Nesse primeiro momento, se cogita no crime de lesão corporal culposa, que depende de representação da vítima para a efetivação da instrução criminal. Bom, e a Polícia Civil também quer saber quantas pessoas, na verdade, estavam nesse brinquedo, porque as duas pessoas se feriram, esse casal de jovens, essa moça e esse rapaz, mas eles ainda não sabem quantas outras pessoas estavam ali no brinquedo, porque se houve realmente uma falha, essas pessoas podem ser também incluídas ali no procedimento como vítimas, por mais que elas não se feriram, mas elas foram expostas ao risco também. E a polícia diz que tem uma dificuldade, porque não há câmeras de segurança ali no parque, não há um controle de quem estava ali, não há o nome dessas pessoas. Então, inclusive, se alguém que estiver acompanhando a gente esteve lá, presenciou, tem ali o passaporte, tem como comprovar isso, seria interessante que procurasse também a Polícia Civil para ajudar, para prestar esclarecimentos. A gente segue acompanhando este caso, o laudo, repito, deve ficar pronto em 30 dias para só aí, então, a polícia tomar as providências necessárias. Josi. Ô Kleber, só para entender um pouco melhor, a gente está acompanhando imagens do parque, que é um parque particular, que está lá em Catanduva. A gente ouviu o delegado do caso também, que vai investigar se teria ocorrido essa falha ou não. No meu ponto de vista aqui, eu acho que o brinquedo não deveria ter sido liberado, pelo que foi dito aí, pelo que você comentou conosco também. Porque você ouviu aí o dono do parque, né, o responsável, parece que ele não quis gravar entrevista, mas ele teria comentado aí que o parque continua em funcionamento. A gente não está afirmando aqui que houve uma falha, porque é claro que agora a polícia vai investigar, mas a gente quer cobrar uma segurança, porque o samba, eu acho que é aquele brinquedo que fica girando, né, em torno, e as pessoas ficam sentadas. O Kleber, qualquer coisa, me corrige depois. Mas será que as pessoas foram alertadas realmente de como tem que ficar no brinquedo enquanto ele está em movimento? Porque eu não sei como o casal aí prendeu o braço. E aí eu queria que você explicasse também pra gente, Kleber, segundo informações da polícia, como que eles prenderam, porque eles colocaram o braço para fora, como que foi isso? Porque, gente, é uma questão que a gente está falando aqui que ocorreu com adultos. Mas e se fosse uma criança, se fosse o seu filho que está em casa? Kleber, temos essas informações também? Kleber, continua comigo, gente? Inclusive para o delegado, né, detalhes de como ocorreu. Isso, eu perguntei para o delegado, né, para saber como de fato ocorreu esse acidente, e o doutor disse que eles não souberam a dinâmica exata porque as duas vítimas não foram ouvidas ainda, porque estão internadas, passaram até por cirurgia, tem a questão da sedação e tudo mais, então eles estão respeitando esse momento dos pacientes para só depois da alta médica ouvi-los, e como eles não conseguiram identificar outras pessoas que estavam no brinquedo, então não tem testemunhas ali a respeito do caso, mas houve esse problema com o pistão, provavelmente no movimento ali de girar no próprio eixo, como você disse, acabou parando bruscamente, eles provavelmente caíram sobre o braço. Essa é uma das hipóteses que
possa ter sido isso, e aí como está girando rápido, né, acaba sendo o impacto que provoca ali a fratura nos braços. Em relação ao brinquedo, a perícia foi feita, logo após a realização da perícia, o brinquedo foi liberado, já não havia mais ali a necessidade de ser preservado, já que a Polícia Civil colheu todas as informações necessárias. Como o brinquedo ainda pertence ao parque, então o proprietário ele tinha ali total autonomia para consertar esse brinquedo e colocá-lo em funcionamento novamente. Claro que aí as pessoas têm que ter a consciência disso, às vezes as pessoas ficam com medo, aí vai da escolha também do usuário do parque, do cliente, assumir o risco de ir no brinquedo ou não, lembrando que a responsabilidade é do parque, claro, pela segurança das pessoas que ali estão. Poderia ter sido feita uma outra vistoria ali no brinquedo antes de liberar, o proprietário do parque não informou se isso foi realizado ou não, mas ele disse que o engenheiro da empresa já fez todo o reparo, identificou o problema e está emitindo um laudo que ele também diz que vai apresentar à polícia a respeito disso. Mas o que nós temos de novidade, por enquanto, é isso. O brinquedo voltou sim a funcionar e ele me disse que funcionou ontem, inclusive, e que as pessoas já utilizaram, que aparentemente os usuários do parque não ficaram com medo, não. Bom, eu teria ficado com receio, eu ficaria com receio, né? Kleber, obrigada pela sua participação, bom trabalho também. Kleber continua lá em Catanduva, vai tentar ouvir essas vítimas também. O fato é que a gente tem um casal que sofreu esse acidente e poderiam, inclusive, ter perdido o braço também, né? Estão passando por cirurgia. A gente continua acompanhando também e traremos mais detalhes a respeito desse caso, desse acidente com esse parque de diversão lá em Catanduva.